E aí galera, beleza? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez nessa história maravilhosa que mudou a humanidade, meu Deus! Hoje, graças a Deus, estamos em João capítulo 20, versículo 19 ao 31, onde Jesus aparece aos discípulos. E essa parte é extremamente extraordinária, porque aqui está cumprindo tudo aquilo que estava sendo escrito. Jesus disse que a vinha ele veio, Jesus disse que ia sofrer e ser rejeitado pelos seus, ele sofreu e foi rejeitado pelos seus. Jesus disse que seria, perderia a sua vida e aconteceu. Mas Jesus disse que iria ressuscitar. E justamente isso aconteceu também. E a gente vai ver esse contexto aqui já ao ângulo dos outros discípulos, porque Maria Madalena, ela se manteve ali com Jesus. Foi ali no túmulo atrás de Jesus, buscar Jesus, e justamente no túmulo, quando ela foi buscar Jesus, ela encontrou Jesus. Então, assim, agora, inclusive ela foi enviada a anunciar que isso aconteceu. E aí, justamente agora, os outros discípulos, eles também vão fazer parte desse momento extraordinário. E aqui a gente começa, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, João capítulo 20, versículo 19 ao 31, onde Jesus aparece aos discípulos. E assim, eu gostei, né, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, do vídeo anterior, né, e seria uma live, mas quem não estava acompanhando aqui talvez não saiba bem o que aconteceu. A gente teve nas últimas 2, 3, 4 lives, a gente teve um probleminha. Eu não sei se foi na plataforma, não sei se foi na gravação, não sei como foi isso aí. Mas sei que a gente teve um probleminha. E aí a gente só pôde colocar a live, no caso, o áudio, né? Se a gente procurar, a gente as últimas lives, né? Se você tá na playlist, só olhar um pouquinho para trás, você vai achar só um plano fundo, um plano de fundo e o áudio, no caso, porque a gente teve um problema na gravação. E aí, graças a Deus, o Senhor nos deu sabedoria, né? Pra gente conseguir fazer desse jeito. Onde aparece aqui, pra não ficar uma coisa meio monótona, né? Só o texto. E o texto aqui do lado. Então dá pra gente ir seguindo as duas partes. E eu gostei bastante dessa dinâmica, porque acaba a gente conseguindo ir acompanhando o texto, né? De forma bem pontual. E aí com isso a gente consegue, né, de forma mais dinâmica, ir pegando alguns versículos assim. E vocês também irem acompanhando, né? Inclusive, para quem está aqui agora e talvez não tenha olhado ainda a descrição, se Deus quiser, na descrição aqui tá o texto. Então dá para ir, né, analisando o texto direitinho e dá para se basear pelo texto também. Mas aqui do lado, peraí, aqui do lado, dá pra você ir vendo, né, pão e glória nações Cristo, onde tá as marcações. Então, por exemplo, aqui tá verde, uma marcação verde aqui, eu tô falando sobre a questão do tempo. Não foi a qualquer momento, foi ao cair da tarde. E justamente esse ao cair da tarde indica, né, que já tinha passado o dia, já tinha corrido, e é uma marcação de tempo, né? Interessante. Aí depois tem outra marcação de texto, daquele primeiro dia da semana, ou seja, domingo. E aí justamente, né, Deus estabelecendo o horário do dia e o dia da semana, para justamente mostrar esse contexto. Porque assim, Jesus ele tinha sido morto na sexta-feira. No sábado ele descansou, porque sábado é Shabat, sábado é descanso. Foi assim que Deus estabeleceu. E justamente no momento onde o Cordeiro de Deus estava sendo preparado, que seria o sábado, Jesus não iria nesse momento, bem nesse momento, claro, né? Ele não iria transgredir a lei. E a lei justamente obrigava que fosse assim, que o Cordeiro ele fosse preparado antes da virada do dia, antes das 18 horas da sexta-feira, que foi exatamente como Jesus foi preparado. E no sábado, Jesus descansou. No caso, Jesus foi até o inferno e lá pregou. E lá ele levou cativos muitos daqueles que estavam. Ele levou ali, que eram cativos, e agora levou para o Senhor, como as primícias do Senhor, né? Então, assim, todo esse contexto
ele gira em torno de sexta, sábado, e aqui a gente está no domingo, no primeiro dia da semana. Foi no domingo que Deus falou Elohim bara Eloheno, Esh Hashamai. Foi justamente no princípio que criou Deus os céus e a terra. Foi esse princípio aqui, quando ele faz do nada passar algo a existir, que é o bará do Senhor, é o extraordinário, é algo que é o diferente, né, do Tohu Vavuhu, que não existia nada, que foi tudo acabado e destruído. Mas ele faz do zero, de coisas que não existem, Deus traz a existência de coisas que não existem e passa a existir. Tudo que existe só consegue existir baseado naquilo que já existe. O ser humano não consegue criar algo do zero, mas o Senhor fez isso. Ele literalmente criou algo do extraordinário, nada. Deus foi lá e fez toda a sua criação. E justamente isso foi em um domingo. E aí o que é que Deus está falando? O que é que Deus está mostrando? O que é que Deus está nos indicando e nos ensinando? O Senhor está deixando muito claro assim, olha, assim como o primeiro domingo, primeiro dia, né, o primeiro domingo de toda a criação, ele foi um dia que deu errado, né, esse primeiro momento, onde Adão caiu, Adão errou, Adão pecou, e aí um texto, né, tem toda essa história, um texto ficou com Deus, um texto desceu e outro texto ficou para ser provado que somos nós. Então, isso aconteceu um pouco antes e depois que Adão comeu, né, a fruta ali no paraíso. Mas justamente esse é o novo Adão. E aí todas as profecias elas se comprimem e elas se dão como resultado e justamente aqui em Jesus. E por isso que o Senhor deixa muito claro, ao cair da tarde, ou seja, no final daquele dia, na virada do dia, e justamente, né, no finalzinho, quer dizer, ainda não é no outro dia, mas é no final daquele dia, e justamente já indicando o início de algo novo, já indicando o início de coisas totalmente novas. E esse é o contexto do que está acontecendo com Jesus aí. A sexta tinha passado, ele já tinha sido morto, ele tinha perdido sua vida, ele tinha entregue sua vida. O sábado chegou, e o sábado ele descansou, foi ficar ali no sepulcro e tal. E no domingo, né, no início do dia, o sepulcro já tinha sido aberto. E aí Maria Madalena vê Jesus de volta e vê Jesus e fala assim, olha, fale para os seus irmãos, fale para os meus irmãos que eu estou de volta. Fale para os meus irmãos que... Bicho, perdoa aqui o nariz. Fale para os meus irmãos que eu vou voltar. Fique tranquila e anuncie o que você viu. E é justamente esse contexto. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, de domingo, Jesus tinha se encontrado com Maria Madalena de manhã e agora já era de tarde, devia ser o quê? Umas 4, 5 horas. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando discípulos reunidos, inclusive, abrindo parênteses sobre essa questão, existe muita gente, né, sente isso, que é uma tristeza muito profunda quando dá domingo de tarde, domingo de noite, por volta ali de umas 6, 7 horas. E isso, né, talvez seja um reflexo muito grande de quando Adão ele estava no jardim e na virada do dia Deus ia ver Adão. E justamente na virada do dia, quando Deus ia ver Adão, eles ali conversavam, brincavam. Adão ensinava, né, entre aspas, coisas para Deus que ele aprendeu. E Deus também ensinava coisas para Adão aprender e exercitar. E justamente dentro desse contexto, a nossa humanidade carrega um pouco disso. Tanto que quando chega domingo assim de tarde, domingo de noite, se a gente não estiver, por exemplo, na igreja, nossa, baixa uma aflição, baixa uma tristeza. Isso é natural. Por quê? Porque justamente Deus colocou em nós, ou pelo menos naqueles que o Senhor escreveu o nome, uma necessidade em buscar Ele, uma necessidade em buscar o Senhor, uma necessidade em buscar quem Deus é. Então, assim, Deus ele colocou em nós um desejo por relacionamento por Ele. Agora, como Jesus deixou muito claro, só há um caminho, uma verdade e uma vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, a gente precisa
usar essa vontade, esse desejo, esse vazio que existe em nós e colocarmos Jesus, porque Jesus é quem nos conduz ao Pai. Jesus, ele já, por mais de 613 vezes, ele nos garantiu que ele é o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque são mais de 613 profecias diretamente sobre ele, assim de forma clara e direta, são 613. E de forma indireta, são incontáveis. E justamente seguindo as leis probabilísticas e matemáticas, elas garantem que qualquer probabilidade acima de 8 ou 16 vezes, 8 é praticamente impossível de acontecer. Ainda mais de forma sequencial. É absurdo. Vou dar um exemplo. Você pega em um horizonte de eventos pequeno. Você pega uma moeda, cara e coroa. Qual a probabilidade de cair 8 vezes cara? É muito pequena. 8 vezes seguidas, cara. É muito pequena. Mas aí que tá. Jesus, ele cumpriu não apenas 613 profecias. Ele cumpriu 613 de forma direta e mais outras incontáveis de forma indireta. Então, assim, probabilisticamente, matematicamente falando, existe mais probabilidade de Jesus ser quem de fato ele diz que é, do que todas as estrelas, todos os átomos, todas as células, todas as partículas do universo inteiro. Então, assim, não tem como ser outro, é impossível que seja outro. Isso eu só estou falando no âmbito científico, só estou falando no âmbito intelectual, só estou falando no âmbito acadêmico. E, inclusive, no âmbito acadêmico, a gente pode se debruçar muito nisso, mas a questão é, matematicamente falando, probabilisticamente falando, Jesus é o cara, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que de fato é quem disse que é. Agora, quando a gente relaciona, quando o Senhor nos dá o Espírito Santo e a gente relaciona com a lei dele, e a gente relaciona com quem ele é, aí o negócio parte para um nível muito absurdo. Porque a gente não só crê naquilo que a gente consegue compreender, mas a gente crê no nosso coração quem ele é. Então, assim, isso é muito mais absurdo. E é o que o Senhor quer de nós. Mas para nós crermos, é necessário que a gente busque. E é necessário que a gente ouça. Como o apóstolo Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? E como crerão se eles não ouvem? É necessário que a gente fale o nome do Senhor. É necessário que a gente pregue o nome do Senhor. Para que seja ativado, digamos assim, nos filhos de Deus, seja arrancado o esquecimento de um dia que eles tiveram no Senhor. Porque assim, o apóstolo Paulo deixa muito claro. Vocês foram destituídos da glória de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Destituído a gente tinha um cargo e esse cargo foi perdido. Nós que estamos aqui, nós estamos sendo literalmente testados para vermos se nós seguimos o caminho de Satanás, o caminho daquele terço que já está condenado, porque se rebelou contra Deus, ou se nós estamos com o Senhor, se nós estamos do lado do Senhor, se nós escolhemos o caminho do Senhor. Agora, a gente ficou em cima do muro. A gente nem ficou do lado de Satanás, a gente nem ficou do lado de Deus. Como a gente ficou em cima do muro, aí é um problema. O Senhor precisa testar a nossa integridade para que a gente volte para o céu como cidadão do céu ou para que a gente fique com Satanás como filho das trevas. Por isso que a gente está aqui. Por isso que Jesus veio em busca da ovelha perdida. Por isso que Jesus veio, abandonou as 99 e veio para cá para poder ser testado e aprovado pelo Pai para que o sacrifício dele pudesse chegar em mim e chegasse em você. E aí sim, todos aqueles que um dia conheceram a Deus, possam, mais uma vez, reconhecer quem Jesus é, quem Deus é. Por isso que Deus, e aí justamente mostrando a soberania de Deus em todo o tempo, ele faz o quê? Ele, antes da fundação do mundo, Deus Todo-Poderoso, escreveu o seu nome e o meu nome, para que todos aqueles que o nome tiver escrito antes da fundação do mundo, no final de todas as coisas, o Cordeiro possa ler o nome de cada um.
e justamente provar mais uma vez que o Pai é certo e que o Pai faz tudo justo. Se lá atrás o Pai quisesse acabar com tudo, com todos aqueles que ele quisesse, isso seria totalmente justo. Mas o que é que o Pai fez? O Pai foi lá e escreveu o nome de cada um antes da fundação do mundo, para que no final ele garanta, aqui ó, todos os que eu escrevi, nenhum deles se perdeu. Pelo contrário, todos os que eu escrevi estão aqui diante de mim, na minha presença, santos e justos e aperfeiçoados em mim, em Jesus. Então, assim, essa é a luta que a gente passa. É isso que Jesus falou. Aquele que quiser seguir depois de mim, tome sua cruz e me siga. Essa é a luta que a gente vive. Nós estamos aqui cercados de um sistema muito fácil de nos enganar, um sistema muito fácil de nos levar, um sistema muito fácil da gente se perder, da gente esquecer quem somos. Somos filhos de Deus. Um sistema muito fácil, inclusive, de escravizar nossa mente. E assim, a pior prisão que existe não é a prisão física, que a gente vê ali as amarras, que a gente vê ali as prisões, os grilhões. Não, essa prisão é uma prisão que todo mundo entende. A pior prisão é a prisão daqui, ó, da mente. Toda vez que você quer buscar a Deus, mas que por um motivo qualquer, você fala, mas eu tenho um tal pecado. Esqueça. Jesus ele veio para você sabendo do seu pecado, inclusive sabendo de pecados que nem você sabe. Mas eu quero buscar a Deus, mas eu penso assim. E daí que você pensa assim? Jesus veio até você sabendo tudo que você pensa, inclusive coisas que você nem sonha que você pensa. Mas eu queria fazer assim, 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 eu queria estar assim, assim, assado para poder buscar o Senhor. Quem disse? Jesus foi até você antes de todas as coisas, quando você ainda nem tinha consciência de que você precisava melhorar em alguma coisa. Então, assim, pelo amor de Deus, ponha na sua cabeça, no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Jesus quer um relacionamento contigo do jeito que você tá. Ele não quer. Ele não quer que você tente se mudar sozinho, porque você não vai conseguir. Adão não conseguiu mudar sozinho, Adão não conseguiu voltar para o pai sozinho, Abraão não conseguiu voltar ao pai sozinho, Jacó não conseguiu voltar ao pai sozinho, Davi não conseguiu voltar ao pai sozinho, Salomão não conseguiu voltar ao pai sozinho, os 12 discípulos não conseguiram voltar ao pai sozinho. Será que você sozinho vai conseguir voltar ao pai? Será que você sozinho vai conseguir voltar a ter um relacionamento com Deus? Você é maior que todos eles. Você é maior que Moisés. Você é maior que Adão. Você é maior que os discípulos. Não existe isso. Nós temos tudo fácil hoje, porque nós temos Jesus. Um irmão mais velho que literalmente conhece quem o Pai é e que literalmente está disposto a nos ajudar. E que falou assim, olha, eu vou para que eu consiga abrir o caminho para que vocês venham também e para que onde eu estiver vocês estejam também santos, justos, irrepreensíveis, para que vocês sejam um, para que vocês sejam um com o meu Pai, assim como eu sou um com o meu Pai. É isso que Jesus, essa é a obra de Jesus em nossas vidas, em todo o tempo. E meu Deus do céu, vamos adiantar. Mas esse é o contexto. Esse aqui é o contexto do que está acontecendo. É justamente Jesus voltando e falando, olha meus irmãos, deixa eu falar para vocês, deu certo. Deu certo. A minha missão eu cumpri totalmente. Daqui para frente é só alegria, é só felicidade. Sabe por quê? Porque agora vocês são um com o Pai e eu garanto pelo meu sangue. Ele derramou sua vida até a morte. Justamente o trono de Jesus é a cruz, garantindo que nós hoje somos um com Deus. Vamos continuar. Aliás, vamos começar, né? Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, isso aqui é muito importante, porque assim, eles estavam ainda nesse contexto da perseguição. Fere-se o pastor e as ovelhas serão dispersas. Eles estavam com medo de serem perseguidos também, de serem mortos também nesse contexto.
Então, por isso que eles estavam reunidos a portas trancadas. E aí, justamente, o apóstolo João ele é muito claro em escrever por medo dos judeus. Ou seja, eles estavam ali reunidos juntos, em porta trancada, por medo dos judeus. Jesus entrou, aí você vê. Eles estavam juntos, reunidos, a porta trancada. Simplesmente Jesus entrou. Isso é o quê? É Jesus mostrando que o corpo que ele tem ali já não é mais um corpo como o nosso. Já é um corpo glorificado, já é um corpo diferente. Quando ele viu Maria de manhã, ele falou que, olha Maria, não chegue perto de mim não. Porque eu ainda não fui, eu ainda não cheguei ao Pai. Eu ainda não voltei ao Pai. Eu ainda tô em processo, né? Mas agora Jesus chega aos discípulos, já em um estado diferente do que ele estava de manhã. Pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Nossa! Agora imagina, ele tá ali no meio dos amigos, no meio de todo mundo, e chega lá do nada assim, pum, chegou. Todo mundo espantado, meu Deus, a porta tava trancada, do nada ele chegou. Daí de repente ele, a paz seja com vocês. Nossa, é doido. Oh, olha Jesus, entendeu? Olha Jesus. E justamente a paz como promessa messiânica. Olha que coisa linda. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o Senhor disse: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha Jesus aí. Jesus cumpriu a profecia de ser o príncipe da paz, trazendo paz aos seus discípulos em meio ao medo e à incerteza. Medo de quê? Medo de acontecer a mesma coisa com os discípulos. E a incerteza do quê? Eles ainda não tinham compreendido de forma plena a ressurreição. Então eles ainda estavam. O que é que está acontecendo? Qual o contexto que eu estou vivendo? Eles ainda não entendiam de forma plena. A presença de Deus no meio do seu povo. Êxodo capítulo 29, versículo 45. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou. Olha Deus falando aí mais uma vez o nome dele. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou, mais uma vez Deus falando, o Senhor, o seu Deus. E aí você vê, Deus ele garante que ele queria habitar no meio do seu povo. Deus ele não é um Deus de longe. Deus não é um Deus assim, já, Deus está lá longe. Não, não, não. Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus que hoje eu já falei com ele, para honra e glória dele, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, foi ele que te trouxe até aqui. Não foi você que veio, foi ele que te trouxe. Então, assim como Deus prometeu estar no meio do seu povo, Jesus, Deus encarnado, aparece no meio dos discípulos, reafirmando a presença divina entre eles. E aí você vê, a mesma obra que Deus ele prometeu e viveu, que é estar no meio do seu povo, Jesus estava fazendo isso. Chegou no meio do povo dele, literalmente, e falou: a paz seja com vocês. Olha que coisa linda. A superação do medo pela presença de Deus. Salmos capítulo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar, aí você vê, não é que a gente talvez ande ou não no vale da sombra da morte, não. Mas é aí quando. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua presença está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Gente, Deus cuida de nós o tempo inteiro. Assim como Jesus cuidou dos discípulos o tempo inteiro. Os discípulos estavam com medo, mas a presença de Jesus lhe traz paz e segurança, cumprindo a promessa de que Deus está com os seus, mesmo em meio à luta. Jesus garantiu: eu te dou a paz que o mundo não te dá. Não é a paz do mundo, é a paz que o mundo não te dá. E justamente essa paz é justamente uma paz mesmo em meio à guerra. Sabe lá o que é que você está no meio da guerra, mas você está tranquilo. Por quê? Porque você sabe em quem você crê. Porque você sabe que Deus é soberano e que nada chega na sua vida sem a vontade e a permissão dele. Porque ele é soberano. Então, a partir desse momento,
a sua mente, a sua vida, a sua tranquilidade, a sua preocupação, tudo muda. Por quê? Porque qualquer coisa que vai chegar na sua vida só chega se ele assim quis. Acabou. Porque você entregou sua vida a ele. É tipo você tá dirigindo um carro a 10.000 km/h, nem sei se chega nessa velocidade. E aí você tá ali sem freio, tá ali sem capacidade nenhuma. Aí você pega o volante, Jesus, toma. Jesus pega o volante, pronto, meu filho, tá tranquilo. Aí você pode dormir, descansar, ficar tranquilo. Por quê? Porque quem tá dirigindo aquele barco, aquele carro, não é mais você, mas é Jesus. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, já era. Dali para frente é Ele cuidando de você. Vamos continuar por causa do horário. Versículo 20. Tendo dito isto, o que? A paz seja com vocês. Mostrou-lhe as mãos e o lado. E aí você vê Jesus vai lá, ó, aqui, ó, foi por vocês, ó, ao lado aqui, ó, foi por você, por vocês. Mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Nossa, que maravilha! Você vê, eu até falei na live anterior, né? Na live anterior, nas outras aí, Pão de Nações Cristo, que toda vez que vai chegando nesse período aí que Jesus vai entregar a sua vida, eu, particularmente, sempre fico, poxa, tomara que Jesus agora dê um jeito para não morrer e tal, porque Jesus é todo poderoso e bom. Aí a gente fica triste, né? Mas em contrapartida, agora Jesus ele chega lá e aqui, ó, por você eu venci, para que vocês também vençam em meu nome. Nossa, que coisa linda! É a vitória de Cristo sobre tudo. É a vitória de Cristo sobre a morte, é a vitória de Cristo sobre o pecado, é a vitória de Cristo nos garantindo o nosso direito de filho de Deus. Antes nós éramos, ó, totalmente desprezado, jogado ao mundo, jogado ao pecado, jogado ao inferno. Mas agora Jesus foi lá e nos garantiu, nos comprou a nossa volta para o céu. Que coisa linda. Vamos continuar. Eles se alegraram quando viram o Senhor. O servo sofredor em suas feridas. Versículo 53, Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Misericórdia. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Olha que coisa linda. É Deus que se entrega por nós. No xadrez, geralmente é o contrário. Os peões, os cavalos, as torres, a dama, os bispos, todas as peças, elas se entregam pelo rei. Elas se sacrificam pelo rei. Mas justamente a lógica do Senhor é o contrário. É o rei se sacrificar por todas as peças. Mesmo que aos olhos humanos essas peças sejam inúteis. Mas para o rei não é. Pelo contrário. Para o rei, cada peça tem seu valor inestimável. Um valor que é muito superior a qualquer coisa. Que ele pagou seu sangue por você. Olha o grau disso. Gente, vamos continuar por causa do horário. Jesus mostra as marcas dos cravos e da lança, cumprindo a profecia do servo sofredor, cujas feridas trariam redenção ao povo. Olha que coisa linda. A alegria pela presença de Deus, do Senhor. Salmos capítulo 16, versículo 11. Tu me farás conhecer as veredas da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aí você vê, né? A gente está com o Senhor, já era. Literalmente, é Ele em nós, trabalhando a nosso favor, nos consolando, nos ajudando, nos protegendo. É isso que Ele quer com a gente. Reconhecimento do Senhor ressuscitado. Salmos capítulo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegre-nos e exultemos neste dia. E aí você vê, desde Salmos lá, profetizado há mais ou menos 3.000 anos antes de Jesus, já estava dizendo, olha, o dia que essa pedra
que os construtores rejeitaram, que é Jesus, tornou-se a pedra angular, que é justamente o firme fundamento, né, da fé que nós temos, que Cristo ressuscitou. Esse dia vai ser um dia de muita alegria. E olha o que aconteceu. Justamente nesse dia, eles se alegraram muito. E nós nos alegramos muito. Por quê? Porque o Cordeiro venceu. O reconhecimento de Jesus como Senhor ressuscitado cumpre a profecia de Salmos sobre a exaltação daquele que foi rejeitado, trazendo alegria e maravilha ao povo de Deus. Que coisa linda, né? Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí você vê a paz como a presença do Senhor. Em Isaías capítulo 52, versículo 7, o Senhor disse: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, proclamando paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o teu Deus reina. E aí você vê como são belos os pés. Aí você para e pensa, naquele tempo não tinha carro, naquele tempo não tinha avião, não tinha meio de transporte. Naquele tempo era no pé mesmo. Então era um pé sujo, era um pé muito feio, né? Se a gente pode dizer assim. Mas sabe o que acontece? Para Deus é lindo. Sabe por quê? Porque esses pés estão anunciando as boas novas. Olha, seu rei, nosso rei, ele reina. Jesus reina. Cristo reina. Jesus proclama a paz, cumprindo a promessa de que o mensageiro de Deus traria paz e salvação ao povo. Vamos correr aqui por causa do horário? O envio de servos por Deus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu, aí no caso é Jesus falando: Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí você vê. Assim como Deus enviou os profetas e servos no Antigo Testamento, Jesus agora envia seus discípulos com uma nova missão. A missão do Messias e do povo de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Mas o Senhor me disse: Não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E aí você vê, Jeremias foi enviado para o povo como profeta do Senhor. E Deus deixou muito claro, olha, não diga que você é muito jovem. Pelo contrário, eu te escolhi para enviar as boas novas. E desse mesmo modo, Jesus estava enviando os discípulos. Olha, não diga que vocês são muito novos, ou qualquer outra coisa. Eu envio vocês para anunciar a mensagem. O envio dos discípulos por Jesus ecoou o chamado e a proteção que Deus prometeu aos enviados. Justamente aquilo que ele prometeu aos profetas, ele está prometendo também a nós. Vai, que eu vou estar com vocês. Inclusive, você chegou até aqui, vamos ser profeta do Senhor. Dá um like aqui para chegar em mais gente e a gente continuar espalhando Jesus para mais gente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá um like aqui. Isso eu não posso fazer. O que eu posso fazer é literalmente o que a gente está fazendo aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa parte já é sua. Dá um like aqui para chegar em mais gente e a gente continuar espalhando Jesus. E quando eu digo a gente, sou eu, você, todos nós. E essa pessoa que vai receber, que você provavelmente nem conhece só porque você deu um like, essa pessoa também vai dar um like e vai chegar em outra pessoa. E assim o reino do Senhor continua, porque a gente trabalha para o Senhor. E vamos continuar. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O sopro de vida e a nova criação. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o Senhor disse: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E olha que coisa linda. Assim como Deus soprou a vida em Adão, Jesus sopra o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo de Deus, sobre os discípulos, simbolizando o início de uma nova criação espiritual. A promessa do Espírito Santo de Deus
Ezequiel capítulo 37, versículo 9, versículo 14 também. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diga assim, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Porém o meu Espírito, em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. O sopro de Jesus cumpre a promessa de que Deus de dar o seu Espírito, o Espírito Santo, ao povo, trazendo vida e restauração. Gente, antigamente o Espírito Santo ele só estava sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas justamente Deus ele garantiu aqui, ó, Ezequiel capítulo 37, versículo 9, versículo 15. Porém o meu Espírito, o meu Ruach HaKodesh, o meu Espírito Santo, em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Isso aqui é uma promessa que Deus fez para aqueles que creem no Messias. E justamente pelo fato de crermos no Messias, nós temos e recebemos o Espírito Santo de Deus. O sopro de Jesus cumpre essa promessa de trazer vida e restauração a nós. O perdão dos pecados é mediação sacerdotal. Levítico capítulo 16, versículo 30. Porque nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, diante do Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. No Antigo Testamento, o perdão era mediado por sacerdotes e sacrifícios. Agora, Jesus concede aos discípulos, pelo Espírito Santo, autoridade para anunciar e aplicar o perdão, cumprindo e superando o antigo sistema. É literalmente Deus falando assim, olha, deixa eu falar com vocês, o meu Espírito vai habitar no meio de vocês, vai habitar dentro de vocês. E a partir de agora, literalmente vocês passam a ser um com o Pai. E aí, justamente, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E aí você vê a importância da gente estar junto. A importância da gente estar com nossos irmãos. A importância da gente estar com a nossa família que Deus nos deu. Nossos irmãos. Da gente estar com nossos irmãos. Pelo fato de Tomé não estar com os 12, ele perdeu uma experiência extraordinária. Versículo 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse, se eu não vi as suas marcas, se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Você vê que ceticismo terrível, né? Ele andava com Jesus, subia com Jesus, dormia com Jesus, acordava com Jesus, descia com Jesus, ia ali com Jesus, pescava com Jesus, vivia com Jesus. E mesmo assim, ele não creu. Cadê? Opa, acho que 25, né? Se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, você vê, se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Nossa, é complicado, né? Mas será que a gente também não é assim? Será que também a gente não tem esse ceticismo? Será que a gente também não segue isso também? Se eu não ver Deus fazendo milagres, se eu não ver Deus fazendo maravilhas, se eu não ver Deus mudando, transformando aquilo que eu acho que tem que ser mudado e transformado, eu não vou crer. Será que também a gente não é assim? Fica um questionamento aí para mim, para você, porque a gente tem um processo, né? Todos nós. Eu não sou melhor que ninguém e também Deus não vê ninguém dessa maneira. Deus ele olha para todo mundo e fala assim: todo mundo precisa de mim. E é verdade, assim que é. Então, assim, será que eu também não sou assim? Será que eu também muitas vezes não quero ver para crer? Sendo que Deus falou, eu já garanto. É isso, né? Vamos seguir. Versículo 25. A necessidade do testemunho ocular. E aí, justamente aqui, a gente também tem uma coisa maravilhosa, que é mais um cumprimento da palavra do Senhor. Você vê, Jesus é a própria lei do Senhor sendo cumprida aqui o tempo inteiro. Até mesmo na sua ressurreição, depois que ele já cumpriu tudo, ele continua a cumprir. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Uma só testemunha não será suficiente para condenar alguém por qualquer crime ou pecado. Qualquer questão será dedicada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Ou seja, uma só é inútil, mas 2 ou 3 testemunhas, aí sim, aquele testemunho pode ser válido. É justamente Deus deixando claro, olha, eu quero que haja justiça nos tribunais de vocês. Eu quero que haja justiça no meio do povo de vocês. Tomé exige evidências concretas, refletindo a importância do testemunho ocular e da confirmação de fatos, princípio fundamental na lei mosaica. E aí você vê, mesmo Moisés ali, se questionando, perguntando, sendo contrário ali ao que os discípulos falaram, e a tudo aquilo que ele tinha aprendido, ainda assim ele estava cumprindo a vontade do Senhor. Por isso que eu digo, fique em paz. É Deus que sabe o que tem que mudar na sua vida, o que tem que transformar na sua vida, o que tem que transformar em quem você é. Fique em paz. Ah, Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu penso isso e tal. Não importa. Busque ao Senhor, porque é Ele quem muda. É Ele que muda você. E Ele muda do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Vamos seguir por causa do horário. O sofrimento do servo de Deus. Salmos capítulo 22, versículo 16. Como cães me cercam, um bando de homens maus me ataca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Tomé pede para ver as marcas dos pregos, que cumpre a profecia de Salmos sobre o sofrimento do Messias, cujas mãos e pés seriam perfurados. E aí você vê que coisa bacana. Justamente Deus continua nos garantindo, nos mostrando, nos evidenciando, nos dando certeza de que Jesus, ele teve suas mãos e seus pés feridos, furados, para garantir que Jesus é justamente esse que estava escrito que ele seria, que Jesus é o Messias. E aí você vê que coisa maravilhosa, né? O Senhor continua a nos garantir que Jesus é o Rei. A dificuldade em crer nas promessas do Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se? E aí você vê, né? Essa questão aqui, esse e se é muito complicado. Porque muitas vezes Deus fala, vai que eu tô contigo. Eu cuido de você e tá tudo certo. Olha, eu tô operando na sua vida e fique em paz. Aí vem a gente com nossa natureza terrível. E se? Esquece o e se, meu irmão. Esquece o e se. Vai seguindo com Jesus. Vai seguindo porque ele garante. Quem te prometeu garante. Fique em paz. E se ele, eles não acreditarem em mim, quem te prometeu garante. Fique em paz. Ou não quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Fique em paz. Assim como Tomé e outros líderes enfrentaram a incredulidade e a exigência de sinais, Tomé representa a dificuldade humana em crer sem ver, ecoando a necessidade de sinais para fortalecer sua fé. E aí você vê, né? Justamente, Jesus ele estava ali mostrando que, olha, mesmo que muitos possam até ter dificuldade em crer, eu ainda vou fazer algo mais extraordinário ainda, eu vou continuar trabalhando para mostrar para eles que eu sou realmente o Todo-Poderoso Filho de Deus. Inclusive, você chegou até aqui, deixa o like para chegar em mais gente, a gente ser importante para o reino do Senhor. Quando eu digo a gente ser importante para o reino do Senhor, eu estou dizendo, literalmente, o nosso nome está escrito lá e nós recebemos do Senhor bênçãos por termos trabalhado para Ele. Porque Deus ele galardoa a todos. Ele vai nos dar um presente extraordinário por estarmos trabalhando para o reino dele. E quando você clica aqui no like, não é para mim, você não está fazendo bem para mim, não. É para Deus. Você está trabalhando para o Senhor. Você está ajudando a mensagem de Jesus em chegar a mais gente. Então é literalmente o Senhor sendo trabalhado no nosso meio. Então clica aqui no like para chegar em mais gente. E pode ficar em paz que o Senhor, ele sabe e te conhece e conhece o seu nome. E pode ficar em paz que ele não deve nada a ninguém. Vamos continuar. Versículo 26. Uma semana mais tarde, você vê, uma semana depois, meu Deus do céu, 7 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos. E Tomé com eles. Olha que bom. Pelo menos agora Tomé aprendeu, né? Pelo menos agora Tomé não estava aí pelo mundo afora. Pelo menos agora Tomé estava com os irmãos do jeito que o Senhor quer. E agora Tomé estava com eles, apesar de estarem trancados. E aí você vê, eles continuavam ainda com medo, né? Porque é aquilo, né? Lá fora o negócio tá pegando, então bora ficar aqui quieto. Apesar de estarem trancados as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse,
paz seja com vocês. E aí você vê o mesmo padrão. Ele chega no meio deles, opa, porta trancada, tá tudo trancado, aí que é bom. Jesus chegou ali no meio. A paz seja com vocês. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Opa, pulamos aqui. Versículo 27. E Jesus disse a Tomé. Aí você vê, Jesus chegou, a paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estende a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E aí você vê, Jesus ele justamente vai em cima de cada um dos argumentos que Tomé falou. Se eu não ver suas mãos furadas, eu não creio. Se eu não ver ali como foi aqui, vamos pegar aqui exatamente como Tomé falou. Peraí, versículo 27, né? Vamos voltar um pouquinho para a gente pegar aqui. Se eu não vi as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão ao seu lado, não crerei. Aí o que é que Jesus vem e responde? Coloque o dedo aqui, porque você já está vendo. Olha aqui o buraco. Agora você está vendo, então coloque o dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estende a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Ou seja, Jesus ele não só ele ouviu o que Tomé falou, mas ele foi contra-argumentando cada um dos argumentos, garantindo que de fato Jesus é soberano e que ele se importa com você. Jesus, ele sabe o nível que você está. Alguns podem ter mais fé, outros podem ter menos fé. Mas justamente ele quer a sua alma do jeito que é. Ele quer você do jeito que você está. O importante é a gente estar com ele. O importante é a gente buscar estar na presença dele. E aí Jesus vem e fala, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estende a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E aí ele entende que literalmente o Senhor, Deus, é todo-poderoso. E estava ali cumprindo toda a profecia. Que coisa linda, né? Senhor, Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu? Você creu? Você vê, por que me viu? Você creu? Felizes os que não viram e creram. Nossa! Olha a gente aí. A gente estava lá para ver? Não. Mas a gente não viu, mas creu. Olha a gente feliz. Feliz porque o Cordeiro venceu. Nossa, que maravilha. Que maravilha. A paz é a presença de Deus de novo. Aí você vê, assim como Jesus chegou na primeira vez e falou, a paz seja com vocês, Jesus chega de novo e fala, a paz seja com vocês. Juízes, capítulo 6, versículo 23. Mas o Senhor lhe disse, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. E aí você vê, assim como Deus ele vem e traz paz, Jesus ele continua, vem e traz paz. Jesus repete a saudação de paz, ecoando a presença e a bênção de Deus, especialmente em momentos de revelação de quem ele é. E aí você vê, né? Quando Jesus vem, ele traz a paz. Não a paz que o mundo conhece, mas a paz que só o Senhor conhece, que só o Senhor pode nos dar. O reconhecimento do Senhor e Deus. Salmos capítulo 35, versículo 23 e 24. Acorda, desperta, defende-me, faz justiça, Senhor meu Deus. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus. Não me deixes que se alegrem as minhas custas. Tomé reconhece Jesus como Senhor meu e meu Deus, cumprindo o reconhecimento de Senhor como Deus, tema central nos Salmos e nos Profetas. E aí você vê, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em entender que Jesus ele é Senhor e ele é Rei. Justamente quando Jesus ele aparece ali para Tomé, ele está dizendo assim, olha Tomé, eu sou Senhor e também sou Rei. Ou seja, eu podia te... Por que você me questionou dessa maneira?
Eu podia ter te dado um julgamento terrível. Mas ó, eu te amo. Foi por você que eu fiz isso. Agora creia. Aqui, veja tudo aqui. Tire suas dúvidas. Ou seja, assim como ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele também é o leão da tribo de Judá, que vai vir nessa volta para nos levar e para trazer a justiça sobre toda a terra. Tomé reconhece Jesus como Senhor meu e Deus meu. A bem-aventurança da fé sem ver. E aqui entra a gente. A gente não estava lá para ver, mas a gente ouviu e creu. A bem-aventurança da fé sem ver. Abacuque 2, capítulo 4. Mas o justo viverá pela fidelidade. Mas o justo viverá pela fé. Literalmente, nós vivemos não pelo que vemos. Nós vivemos não pelo que ouvimos. Nós vivemos não pelo que o mundo diz. Mas nós vivemos pela fé em Jesus. Nós vivemos pela fé no Cordeiro que venceu. Nós vivemos pela fé no Cordeiro que foi morto por mim e por você para que a gente pudesse ter vida. Nós vivemos por causa da fé nele. O justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Gente, sua vida pode estar um inferno, mas ó, continue mantendo a fé em Jesus. Por quê? Porque ele é todo poderoso. Ele fez o mar, ele fez a terra, ele fez o ar, ele fez todas as coisas. Você acha que para ele é difícil a sua situação que você vive? Fique em paz. Confia, mantenha a fé em Jesus, porque é ele quem cuida de nós. Não é à toa que ele é chamado de o Criador. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, só confiar nele, e o resto ele faz. Jesus declara, bem-aventurados os que creem sem ver, ó nós aí, alinhando-se ao princípio do Antigo Testamento, de que a justiça e a bênção vêm pela fé, não pela visão. Gente, nós vivemos pela fé, não pela visão. Nós vivemos pela fé no Senhor, não pelo que vemos. Gente, por causa do horário não dá nem pra gente se alongar muito, mas uma coisa eu garanto pra você. O que Deus tem preparado para você são coisas absurdamente superiores a tudo aquilo que você tem, ao melhor do seu sonho. Por quê? Porque ele é poderoso e bom, e ele sabe o que é bom e o que você de fato precisa. Então continua tendo fé em Cristo e bora seguir cada dia. Versículo 30, e já nosso penúltimo versículo. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos, esses aqui que a gente leu e está lendo, para que vocês creiam que Jesus é o Cordeiro, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E aí você vê. Gente, Jesus, ele fez tudo por nós. Tudo. Sinais como confirmação da missão. Êxodo capítulo 4, versículo 8. O Senhor disse, se eles não acreditam em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Ou seja, Deus estava dando mais de um sinal para que as pessoas pudessem crer em Moisés. Assim como Moisés realizou sinais para autenticar a sua missão diante do povo, Jesus realiza sinais para confirmar sua identidade e missão. O Messias prometido. Salmos capítulo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, eu hoje o gerei. João afirma que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, cumprindo as profecias messiânicas sobre o Filho de Deus prometido. A vida em nome do Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 3. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. A promessa
de vida ao ouvir e crer em Deus é cumprida em Jesus, que oferece vida eterna a todos que creem em seu nome. E como Jesus disse, por que me viu, você creu? Felizes são os que não me viram e creram. Creiamos no Senhor e sejamos felizes, porque o Cordeiro venceu. Glória a Deus, aleluia. Literalmente, essa é a mensagem, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. O Cordeiro venceu. Creiamos e nos alegremos, porque o Cordeiro venceu. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, eu agradeço a você que entrou, que escreveu alguma coisa aqui, que compartilhou, que deu um like aqui para chegar em mais gente e a mensagem de Jesus continuar aí passando, né, de um para o outro, porque o evangelho ele é sobre você até chegar em você, mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, é sobre o outro. E justamente a próxima live, se Deus quiser, vai ser Jesus e a pesca maravilhosa, João capítulo 21. E aí, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós chegamos, todos nós, eu, você, nós chegamos no último capítulo do livro de João. E é isso. Se Deus quiser, a próxima live vai ser, né, a próxima live, o próximo vídeo vai ser Jesus e a pesca maravilhosa, João capítulo 21. Mais uma vez, deixa o like aqui para chegar em mais gente e a gente ser importante para o reino do Senhor. Quando eu digo a gente ser importante para o reino do Senhor, eu estou dizendo eu, você, porque nós estamos trabalhando para Deus. Talvez você olhe assim, poxa, é só apertar um botão, é tão pouco, mas Deus sabe que é importante. Porque justamente através desse botão que você aperta, o algoritmo entende que esse é um vídeo legal. E aí vai recomendar para outras pessoas. E aí, com isso, a mensagem de Jesus vai passando de gente a gente, de pessoa a pessoa, de família a família, e mudando vidas eternamente para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Se Deus quiser, se inscreve aqui para você receber a notificação da próxima live, que é Jesus e a pesca maravilhosa, João capítulo 21. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Cristo Jesus. E é isso aí. Jesus é bom, que importa. Amém.